Diariamente, o nosso corpo produz até 10.000 mutações no material genético. Você sabia? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são nada mais nada menos do que o DNA e o RNA. E é isso mesmo que eu falei para vocês. Diariamente nós produzimos muita mutação, muita modificação no nosso DNA principalmente. Só que o nosso corpo tem reparações. Existem moléculas reparadoras desse material genético. Por isso que nós não apresentamos tantos cânceres assim. Se não fosse isso, era para a gente ter mais de um câncer por dia. Então, conhecendo as estruturas do DNA e do RNA, a gente consegue, na biologia, aprofundar o estudo de fisiologia humana, de células, de genética e outros assuntos que também são importantes. Vem comigo que nós vamos começar pelo conceito inicial. Esse conceito inicial, ele é fundamental para a gente entender todo o resto. Porque assim, quando a gente fala que o conceito é básico, obviamente que ele é a base para muita coisa. Quando a gente estuda lá no ensino fundamental, nós temos o fundamento para fazer o ensino médio, não é assim? E aqui quando eu falo que o conceito é fundamental, eu estou querendo dizer para você que é o início de um processo. Se você não entender esse início, você não consegue dar seguimento. Isso é muito importante você destacar isso daqui, ó. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, assim como o RNA, que é o ácido ribonucleico, são moléculas grandes, macromoléculas, formadas por pequenas estruturas que nós chamamos de nucleotídeos. E aqui embaixo nós temos um nucleotídeo, ó. O nucleotídeo é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. E o DNA é como se fosse o quebra-cabeça formado. O RNA também é como se fosse o quebra-cabeça formado por várias pecinhas chamadas nucleotídeos. Nós temos 3 estruturas em um nucleotídeo. Um grupo fosfato, que é extremamente comum, tanto no DNA quanto no RNA. O fosfato é praticamente o mesmo. Um açúcar, chamado pentose, né? Nós temos aqui um anel de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. A base nitrogenada, assim como vocês estão lendo, né? Ela é uma molécula que tem nitrogênio, daí a importância da gente se alimentar de proteína, tá? De se alimentar de aminoácidos e ter essa reserva de nitrogênio para formar novos DNAs. E quando o nosso corpo forma novos DNAs? E para que o nosso corpo precisa formar novos DNAs? Para você ter uma noção, o nosso corpo é formado por apenas 2 células inicialmente, o gameta masculino e o gameta feminino. Eles se juntam, dando origem a uma célula só, que vai virar cerca de 15 trilhões de células, que é o número aproximado de células que um adulto tem. De uma célula para chegar a 15 trilhões de células, imagina quantas e quantas vezes esse DNA precisou fazer cópias de si mesmo. Então, no momento dessa cópia é que pode acontecer os erros, as mutações e, consequentemente, as reparações para que a gente não apresente tantos problemas. Aqui, o professor deixou para vocês uma comparação entre as 2 moléculas, DNA e RNA. E antes de nós começarmos a analisar cada uma dessas comparações, eu queria lembrá-los de uma coisa. O DNA é um material genético, como vocês já viram em outras aulas, que a gente encontra no núcleo das células eucarióticas, no citoplasma das células procarióticas. O DNA, eu costumo dizer que ele é o chefão, ele é o cara, ele guarda a receita do nosso corpo. Só que ele não consegue fazer tudo sozinho, então ele precisa de um ajudante. Quem é o ajudante do DNA? O RNA, tá bem? É o RNA que vai ser feito pelo DNA e que vai sair, por exemplo, do núcleo, ir até o citoplasma para realizar o trabalho que o DNA precisa
para comandar a célula. Nós temos DNA na nossa célula em 2 locais. Dentro do núcleo, que é o DNA genômico, nós temos 46 DNAs, 23 nós recebemos do nosso pai e 23 da nossa mãe. E dentro de uma organela chamada mitocôndria, que é a organela responsável por produzir a nossa energia, tá? Comparando o DNA com o RNA, nós sabemos que elas são moléculas grandes com funções importantes na célula. A gente já percebe de cara que o DNA tem 2 fitas de nucleotídeos. Ó, cada tijolinho desse daqui, aqui e lá, são nucleotídeos. São os nucleotídeos que eu destaquei aqui para vocês, que tem fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, é uma cadeia de nucleotídeos complementar a outra cadeia de nucleotídeos. Inclusive, nós costumamos marcar no DNA o carbono que está na extremidade. Por exemplo, se o carbono que está na extremidade aqui é o carbono 5, nós colocamos que essa fita da esquerda começa com o carbono 5 e termina com o carbono 3. A gente põe 5 linhas, 3 linhas. No caso, como a fita ao lado, como a fita que está junto com essa primeira é complementar, ela é invertida. O carbono 3 linhas começa e o carbono 5 linhas termina. Por que é importante saber isso? Quando a gente vai estudar o processo enzimático de produção de DNA, automaticamente a gente precisa se ligar que a enzima responsável por produzir cópias dessas fitas, ela se liga e se movimenta no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, se existe um sentido na vida, é esse, de 5 linhas para 3 linhas. E o RNA também é assim, a gente também faz essa análise, né? Do carbono 5 para o carbono 3. Esse é o sentido de trabalho celular, de trabalho das enzimas, tá? Bem, o que a gente encontra aqui? Nucleotídeos? Ótimo. Só que esses nucleotídeos são todos iguais aqui no DNA e lá no RNA? Não, não são todos iguais. Nós temos, por exemplo, aqui no DNA, o açúcar, que é a pentose, ela se chama desoxirribose. Lá no RNA, esse açúcar é a ribose. Inclusive, é o que dá o nome a eles, né? Ó, ácido desoxi, vem de desoxirribose. Ácido ribo, vem de ribose. As bases nitrogenadas, olha só, o DNA apresenta essas 4 bases nitrogenadas que sempre estão organizadas em pares. E esses pares são esses que vocês estão vendo aqui mesmo. Ó, o A para adenina, o T para timina. Então, a adenina sempre está ligada à timina por 2 pontes de hidrogênio. O G, guanina. E o C, citosina. Aqui nós temos a guanina sempre ligada à citosina por 3 pontes de hidrogênio. Essas bases nitrogenadas são extremamente importantes para a gente estudar o código genético. É por elas que a gente estuda o código genético. Vocês já devem ter visto, por exemplo, se aqui eu tenho adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina, citosina, na fita complementar eu vou ter a base que é par. Por exemplo, adenina se liga com timina, timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. Eu costumo dar a seguinte dica para os meus alunos. Lembre, aqui na nossa região, tudo. Aqui nós temos a adenina, que a gente pode lembrar de água. E a timina, de tônica, água tônica. A guanina, a gente pode lembrar de guaraná. E a citosina, de cotuba. Guanina, citosina, guaraná, cotuba. Água tônica,
com Guaraná Cotuba. Pronto, você não esquece nunca mais. Então se eu tenho aqui, ó, Cotuba, Guaraná, Guaraná Cotuba. Se eu tenho timina aqui, ó, água tônica, Guaraná Cotuba, Cotuba Guaraná, Cotuba Guaraná, tônica água. Água tônica Guaraná Cotuba é uma dica que o professor deixa aí para vocês não se esquecerem dessa ideia das bases nitrogenadas do DNA. O DNA tem essa relação de pares, porque são fitas complementares. Nós chamamos essa relação de Chargaff. Tá? Então as proporções são as mesmas. Por exemplo, se eu tenho 15% em uma molécula de DNA, se eu tenho 15% de adenina, eu vou ter que ter 15% de timina. Lembra? Água tônica. O que sobra naquela molécula é 35% de guanina para 35% de citosina. Quer dizer, toda a relação de Chargaff está em cima desses pares aí. Tudo bem? As bases nitrogenadas do DNA são essas. No RNA nós não temos a timina. A timina é substituída pela uracila. E também não existe a relação de Chargaff, porque não são duas fitas. Observe aqui, ó, que eu tenho adenina, tenho uracila, guanina e citosina. Ah, professor, então como é que eu vou fazer aquele macetezinho da água tônica Guaraná Cotuba aqui no RNA? Você não vai fazer água tônica, obviamente. Então eu falo para os alunos pensarem em ácido úrico, Guaraná Cotuba, né? Talvez isso ajude alguma coisa. Mas o que é legal aqui da gente destacar, da mesma forma que a timina é a base nitrogenada específica do DNA, o RNA também tem a sua base nitrogenada específica, que é a uracila. Ela é específica. Encontrou uracila na molécula, naquela sequência, você sabe que é um RNA. Encontrou timina, você sabe que é DNA. Tá bem? Quando surgem DNA e RNA? O DNA surge na replicação. Quando essa enzima aqui, ó, a DNase, se liga em um DNA e faz cópias daquele DNA. Cada uma das fitas do DNA vão ser molde para a formação de duas fitas novas. Então a gente chama essa duplicação do DNA, essa replicação, de semiconservativa, porque o DNA novo tem uma fita antiga e uma fita nova, tá bem? Respeitando sempre a relação de Chargaff. Já no caso da transcrição, que é a formação do RNA, é feita pela enzima RNase. E como acontece isso? O DNA serve de molde para que a RNase faça a leitura de uma fita do DNA montando a fita de RNA. Então veja bem, uma das duas fitas do DNA servem de molde para a formação da fita de RNA. Isso é transcrição que a gente vai detalhar em aulas mais para frente. Tá bem? Então, meus jovens, essas são as diferenças e as semelhanças que a gente pode encontrar entre esses dois ácidos nucleicos. Muito importante no estudo de biologia molecular, uma base para o seu estudo de genética. Esses são conceitos fundamentais. Espero ter ajudado vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo e deixem suas dúvidas nos comentários. Até a próxima aula.